A ética e a integridade na política também são importantes para uma boa governance da coisa pública, mas principalmente para reforçar os vínculos da confiança dos eleitores nos eleitos. A ética não se deve esgotar no cumprimento formal da lei, deverá conformar-se também com um conjunto de valores e práticas partilhadas e valorizadas socialmente, que carecem de autorregulação e aplicação voluntária, sendo que, não sendo inimidoras da prática política, serão importantes no juízo eleitoral. Não é, por sua vez, um imperativo exclusivo da política, mas sim uma exigência transversal da sociedade e do exercício de uma sã cidadania em que o exemplo deverá vir dos representantes eleitos. Dever-se-á evitar a criação de obstáculos e blindagens ao exercício da política a profissionais exteriores à mesma, pois terão menos dependência do seu exercício e maior independência face a critérios partidários, pois o exercício livre e autónomo é um fator crítico para elevar a ação política. Os recentes acontecimentos centrados nas relações entre a vida profissional e pessoal dos políticos criou uma discussão e até chegou a criar uma crise. Mas bem vistas as coisas, no fundo do problema estão questões de regime que implicam um debate sério e rigoroso. E é fundamental reconhecer que as condições do exercício das funções públicas não podem ser obstaculizadas por confusões entre lei e moral ou por confusões entre transparência e devassa. Isso só interessa a quem quer retirar talento à política e não o preservar lá. Só serve desta forma para piorar a qualidade da democracia. Olá, eu sou a Maria João Babo e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal de Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho, que de 15 em 15 dias olham para o tabuleiro da economia e analisam as jogadas. O país tem neste momento um governo em gestão, o Parlamento foi dissolvido e estão marcadas novas eleições para 18 de maio. Neste episódio, olhamos para os políticos de que Portugal precisa, e são 3 os tipos em que os podemos dividir: os políticos com profissão, os políticos profissionais e os profissionais da política. Gonçalo Moura Martins, falando destas 3 classes de políticos, e eu vou usar a distinção que o Luís Todo Bom fez deles num artigo que escreveu há vários anos no Negócios, em que os políticos com profissão são aqueles que têm uma carreira profissional, como advogados, médicos, e que no fundo dedicam uma parte da sua vida a fazer serviço público. Podemos dividir os políticos profissionais que têm uma formação dirigida à ciência política e às matérias políticas e fazem carreira disso, e os profissionais da política que no fundo vivem da atividade política partidária e dependem, em termos de profissionais, da situação em que o seu partido se encontra. Isto, em sua opinião, estas 3 classes de políticos podem coexistir? Eu acho que devem e têm que coexistir, porque obviamente nós vamos precisar das 3 categorias e há momentos em que precisamos mais de umas do que de outras, e há estádios da vida política em que vamos precisar dessas 3 categorias, ou seja, é difícil chamar bons profissionais da política para a vida autárquica, por exemplo, ao nível das juntas de freguesia e ao nível da construção dos partidos. Não vamos com certeza para aí chamar os profissionais porque não gostam e não têm tempo, mas para a alta política se calhar os profissionais, ou seja, aqueles que têm uma carreira e que entendem que chegou o momento de prestar um serviço público, é o momento de entrarem. Portanto, eu acho que a convivência tem que existir. O que tem que ser transversal e comum é um paradigma e um denominador comum de integridade e ética. E nós temos que perceber que a ética não é um exclusivo dos políticos profissionais, ou não é uma exigência aos políticos profissionais, é uma exigência transversal a toda a sociedade. É um imperativo social. E tem que existir como uma praxis comum a todos eles. E eu acho que essa ética tem que existir na vida política, obviamente, e tem que ser trazida por qualquer um desses 3 níveis de político. A percepção que existe, obviamente, não vale a pena escamotear o problema, é que é muito mais fácil que essa ética seja quebrada daqueles que são os profissionais da política do que dos outros 2. Agora a convivência vai ser fundamental. Mas e é importante começa a haver um desequilíbrio entre o peso de cada um destas 3 classes, isto é, há hoje menos disponibilidade ou há um afastamento maior da atividade política dos tais políticos profissionais ou políticos com profissão? Eu acho que cada vez mais é difícil chamar para a política, na medida em que
como ela hoje é feita, como ela hoje é excessivamente escrutinada e com um nível de incompatibilidades e consequências colaterais pós o fim da vida política, cada vez é mais difícil trazer bons profissionais, ou seja, pessoas que tiveram uma carreira de mérito profissional para a política. Isso é uma pena, isso é uma perca do país, porque é um capital brutal de experiência e é um capital brutal de conhecimento e de capacidade que fica excluída do mais importante círculo, que é a governação da coisa pública. Isso é um erro terrível, não só no aspecto remuneratório, mas também no aspecto condicionador do que vem não só na lei, mas de um escrutínio excessivo, maldoso, às vezes perverso, que se faz relativamente a quem vai para a política. Isto, António Ramalho está de acordo, isto não é só uma questão, nós já debatemos aqui a questão da remuneração dos políticos, mas além dessa questão há os tais, todas essas exigências em termos de exposição pública, em termos de o próprio conceito da pessoa politicamente exposta, todas essas regras que foram criadas afastam estes profissionais da política. Vamos por partes. Uma coisa é o que acontece na prática. E na prática temos um problema hoje em dia, que é um problema sério, que é a falta de capacidade convocatória ao talento na política e à preservação desse talento e à sua preservação no exercício da causa pública. E isso é uma razão para nos preocuparmos todos, e estamos aqui a conversar sobre isso com esta atenção. O problema que se coloca, na minha opinião, é que nos temos vindo a afastar daquilo que são os princípios essenciais do modelo democrático. Isto é, preservamos tanto, digamos assim, aquilo que é imediato, que esquecemos aquilo que é a essência do modelo democrático. O modelo democrático é um modelo que se baseia em 3 grandes sistemas. Num sistema de partidos, num sistema eleitoral e num sistema de governo. E esses 3 sistemas, curiosamente, obrigam a funcionar de uma forma homogénea e sem vácuos. Ao sistema partidário corresponde a ideia de iniciativa, de colocação de ideias, que depois o sistema eleitoral, por um modelo quantitativo, vota ou não vota, e depois o sistema de governo executa ou não executa. O que acontece basicamente é que, se virmos bem, a democracia é um regime de oferta, não é um regime de procura. Isto é um regime pelo qual ideias se colocam perante o sistema eleitoral para que o sistema eleitoral determine aquilo que é aprovado e, em função disso, aquilo que é executado. Para isso, é preciso que essas ideias sejam ideias substantivas. E para termos ideias substantivas, precisamos de ter pessoas com talento a dedicar-se à configuração dessas ideias. E por isso, sendo a democracia um modelo que foi construído sobre a oferta, e não sobre a procura, isto é, não é perceber o que as pessoas querem e depois oferecer-lhes aquilo que elas já querem, porque para isso a inteligência artificial consegue resolver tudo de uma forma muito mais eficaz. O que nós temos é um projeto que se apresenta às pessoas para que, através de um sistema quantitativo, que Churchill considerava o pior, mas o melhor dos sistemas, mesmo sendo mau, na prática corresponda à solução mais adequada da democracia. E, curiosamente, há reflexo disso na nossa Constituição. Porque a nossa Constituição, nos direitos fundamentais, estabelece o princípio do sufrágio universal numa dupla função, que é a função de que todos devem eleger, dentro de limites que são considerados, mas todos devem ser eleitos. E, portanto, o artigo 49... podem ser eleitos, isto é, podem desempenhar as funções, quer direta, quer indiretamente, que cabem aos eleitos. E, curiosamente, é o artigo 49 e o artigo 50, portanto, os 2 artigos são sequenciais. Mas a questão é que tipo de pessoas nós queremos a ser eleitos, pois, não é? Mas é que, curiosamente, a Constituição o que vem dizer é que não pode haver limitação à decisão dos eleitos. Nem podemos limitar demasiado os eleitores, nem demasiado aqueles que podem ser eleitos. E por isso as limitações são estritamente aquelas que existem na lei. Limitações que, no fundo, dizem que há um conjunto de circunstâncias que permitem que a pessoa não seja elegível. Mas são excepcionais, são exceções. O princípio é que toda a gente pode ser eleita, toda a gente pode servir a causa pública. Curiosamente, esse artigo até é um artigo muito interessante, porque não é um artigo tão simples como parece. O artigo começa por dizer que todos devem ser eleitos e que deve-se proteger as condições de vida das pessoas que foram eleitas para nunca serem prejudicadas por nenhum motivo. Portanto, a Constituição, até no seu direito fundamental, no artigo 50, número 2, protege profundamente a vida das pessoas que, tendo outra vida, depois são eleitas momentaneamente ou que servem à causa pública.
E isso é que é o ponto fundamental, é que a democracia, para ser de facto a verdadeira democracia que nós chamamos a democracia no conceito ocidental e democrático, tem esta dupla essência. Porquê é que isto é importante? Porque o problema não se coloca tanto do ponto de vista da legalidade desses atos, mas sim sempre no ponto de vista da ética. Só que a ética, do ponto de vista político, aquilo que nós chamamos por graça ética republicana, mas no fundo é a ética política, é a ética dos princípios, não é das exceções. E por isso o princípio é que todos devem estar em condições de ser eleitos e de desempenhar as funções públicas. E as exceções, ou a defesa das exceções, é que pode correr o risco de ser antiética. E, portanto, em casos muito recentes, onde se tem visto, digamos assim, o alargamento do princípio ético da exceção, esse princípio ético da exceção é claramente antidemocrático. E a mim faz-me um pouco de impressão, porque ele não é uma novidade. Ele já existiu nos princípios da superioridade moral dos proletários, mais tarde na superioridade moral do conceito de família fascista, mais tarde na superioridade moral rássica dos nacionais socialistas e até de uma forma um bocadinho menos clara e mais tolerável em alguns princípios do nosso salazarismo, de alguma superioridade moral. Isto é, os princípios éticos da exceção, de que só alguns é que podem desempenhar as funções de defesa da causa pública, curiosamente é um princípio moralmente duvidoso e, mais do que isso, provavelmente antiético no conceito que nós temos da generalização do acesso à atividade pública. E, portanto, nós temos estado, sem querer, a caminhar por princípios de moralização da política que são fundamentais estar fora da política. Porque a única moral que é exigida a um político é o cumprimento rigoroso da lei. E a democracia não permite outras considerações morais que limitem o exercício da função pública. E Gonçalo Moura Martins, todos estes casos e casinhos que nos últimos anos se tornaram mais habituais, como é que liga com este conceito, com esta perspectiva mais ética? Não, Estamos aqui a pôr em causa algumas dessas... Eu percebo perfeitamente o que está a dizer o António, do ponto de vista do raciocínio dos princípios, para quem é jurista, como nós os dois somos, está perfeito. Ética republicana é a lei. Que ele sempre foi. Agora, está a falar na teoria, agora na prática. Não, mas eu acho que há uma dimensão ética que vai para além da lei, que é muito arriscada, que é muito complicada, que tem sempre uma subjetividade e uma falta de objetividade, por contraponto, muito significativa, que é preciso muito cuidado. Mas nós temos casos e temos áreas onde há uma necessidade, por exemplo, de haver uma autorregulação para além do que a própria lei estipula, por exemplo, que é os códigos de conduta. O governo hoje tem, e as empresas têm, códigos de éticas, códigos de conduta, que se eu posso infringir esses códigos de conduta, não estou a violar a lei, mas estou a violar uma norma ou um princípio que eu me auto-impus. Quando, por exemplo, quando o governo diz que eu não posso aceitar um presente ou uma oferta, seja de uma instituição, de um país superior a 150 euros, eu estou a definir estou-me a autorregular e estou-me a definir um princípio que não decorre da lei. Ele podia receber um presente de 600 euros, não estava a contrariar a lei, mas ele está a auto-impor-se uma limitação que eu acho que é importante, que é uma dimensão ética e moral que vai um pouco para além da lei. A questão é muito complicada, tricky, porque depois permite uma como é que eu hei de explicar, como é que eu hei de significar, um pântano de princípios e uma demagogia e uma retórica política que é altamente falaciosa e altamente perversa, como nós estamos hoje a assistir em Portugal. Qualquer coisa se pede a dimensão, qualquer coisa já não tem condições para estar no lugar, qualquer coisa que aconteça, quer dizer, e isso também é, como o António dizia bem, na sua pureza é tentar contra o regime democrático, porque a lei diz as condições em que eu posso ser eleito. Após eu ser, desde que eu vá cumprindo a lei, eu estou a exercer um direito que é fundamental, que me é consagrado. Qualquer limitação externa desse meu direito, ela é própria na sua essência quase atentatória da própria democracia. Eu acho é que, apesar disso, apesar de perceber o princípio, há uma dimensão ética ou moral que vem de uma aplicação voluntária dessas normas, que vem de um
uma coisa que é consuetudinária, que é uma coisa que é comum à prática social e que hoje em dia está consagrada em documentos que são autorregulação das entidades e dos organismos, das empresas, etc., que eu acho que não pode ser esquecida, apesar de ir para além do que é a lei objetiva. Mas isto, acha que António Ramalho, os mecanismos de controlo que existem são os suficientes? Eu até depois vou falar sobre isso, mas eu acho que o Gonçalo tocou num ponto que me leva a ter que fazer uma reflexão adicional. É que é verdade que nós nos podemos autorregular em termos da nossa atividade pessoal, da forma como olhamos, digamos assim, o sistema, e até nos podemos autorregular, digamos assim, no exercício de algumas funções, nomeadamente corporativas. Um código de conduta de uma empresa, a mim não me faz qualquer tipo de confusão, porque, no fundo, é o código de conduta daquilo que é a leitura que a empresa faz, para além da lei, sobre aquilo que devem ser os comportamentos adequados ou não adequados dos seus gestores, dos seus colaboradores, dos seus fornecedores, eventualmente. Já tenho um pouco mais dúvida sobre os códigos de conduta que são realizados ao nível dos poderes soberanos. Porque esse código de conduta, exatamente pelas razões que o Gonçalo diz, e eles existem, portanto não vamos dizer que não existem, mas não sei até que ponto é que são cedências dadas a um populismo já existente e soft, e que dessa maneira vão poder limitar de alguma maneira o exercício de funções que constitucionalmente foram definidas como formas livres de exercício de funções. E eu estive a ver internacionalmente e não há nenhuma segurança absoluta que este modelo deva funcionar. É verdade que os estudos recentes já têm algum tempo, mas nem todos os países têm excesso de limitações como nós temos. Nós somos apontados como um dos países com mais limitação ao exercício das funções públicas em relação a várias incompatibilidades, nomeadamente incompatibilidades económicas. E quando nós olhamos as incompatibilidades económicas, por exemplo, na Áustria ou na Itália, vemos que muitas delas são influenciadas por condicionantes oportunas que aconteceram naquele país. As condicionantes económicas são muito relevantes à Itália após Berlusconi. E, portanto, é uma reação a este modelo. E, portanto, de alguma maneira, nós temos de ser, e eu estou a falar do ponto de vista dos princípios, não estou a falar às vezes sobre o problema da aplicação prática, porque na aplicação prática eu tenho coisas para dizer que são um bocadinho contra esta tese pura. Mas gostava de dizer que a utilização excessiva da dimensão ética, quando na prática, como disse o Gonçalo, e muito bem, para efeitos da democracia, a ética é rigorosamente o cumprimento da lei. Porque só a lei é que pode impor restrições ao exercício das funções democráticas, na sua essência, que são as funções democráticas de eleger ou ser eleito. E tudo o que seja limitações a essas circunstâncias vão ser sempre subjetivas, pantanosas, duvidosas e, sobretudo, utilizadas como armas políticas sempre para terceiros e não para o próprio, porque isso faz parte da definição. Isto está a falar na regra e na parte teórica de como isto se pode fazer. A questão é que a democracia é uma estrutura teórica que se aplica à prática. Mas depois, em termos práticos, este controle que é feito hoje em dia é suficiente? O que é que falha? A lei define claramente o que é que deve ser o controle dos altos cargos políticos e dos titulares de altos cargos da administração pública, magistrados, todos. E eu acho que ela, inclusivamente a nova lei de 2019, exige a existência de uma entidade que já percebemos agora que ainda não tem condições muito para funcionar, que é a tal entidade da transparência, não é? Que diz que não tem meios para funcionar como deve ser, não é? E relativamente às obrigações declarativas, elas são controladas pelo Tribunal Constitucional, como sempre foi. Vai haver algumas alterações aí, não é? Naquela questão da notificação dos próprios. É natural que seja. Mas, de qualquer maneira, o que eu digo é que eu acho que existem hoje controlos suficientes. Na minha opinião, existem controles suficientes. E eu acho que já hoje, do que eu tive a rever a lei, há um nível de exigência de informação que eu acho que é para além do razoável, quer dizer, não me parece que algum detalhe de informação, e pessoalmente informações continuadas para além, para depois do fim do exercício dos cargos, pelo tempo que ela perdura, e aquela que era anterior, é realmente excessiva. Portanto, se me pergunta que há um sistema que faça, ou que possa fazer adequadamente um controle,
Isso para mim é absolutamente claro. Portanto, vivo com a certeza de que há esse escrutínio, há esse controle de todas essas condições a esses titulares de cargos. Vivo, porque repara uma coisa, quando nós estamos aqui a tentar controlar ou a tentar verificar falhas graves, mais do que éticas, criminais, que é isso que esta lei pretende evitar, não vamos esperar que um criminoso vá declarar tudo ou vá se expor ou se vá autoconfessar, autoincriminar na sua própria declaração. Portanto, o controle isto é um controle formal que é necessário e que existe transparência, mas quer dizer que é perfeitamente ludibriável, como são todas as leis em geral que possam existir. Nenhum sistema é perfeito a partir do momento que as pessoas não a queiram cumprir. Não há sistemas perfeitos. Só não havia crime, não Sim, é? Mas deixe-me ir até um bocadinho dentro do quadro da pergunta que fez ao Gonçalo, responder-lhe indo até um bocadinho mais longe. Há sistemas ou há exigências profissionais que têm níveis de exigência de controle mais apertados que a política. E eu dou um exemplo, que é o exercício de cargo público, por exemplo, que é o exercício da função de gestão bancária. E repare como é que essa função, no fundo, foi desenvolvida. Criou-se um sistema prévio que autoriza ou não autoriza o desempenho dessa função. Um fit and proper, que é um processo lento, pelo qual previamente é identificada a capacidade, a idoneidade do gestor de poder desempenhar essas funções. Enfim, tenho anos de fit and proper, portanto estou habituado a esse tipo de função. O governo é um funcionário, não é? Repare, pois, mas é substancialmente diferente. Repare o risco que seria para a democracia ir a caminho de uma solução como esta, onde previamente órgãos não eleitos fossem determinar quem é que poderia desempenhar funções públicas, quem é que poderia ser primeiro-ministro, quem é que poderia ser deputado. Nós não conseguimos conceber alguns países, como a Rússia, exatamente, como a Turquia. Exatamente, que são os países, é isto que estamos em causa, que são exatamente os países que têm limitações ao exercício da atividade democrática. Se isto for verdade, então a identificação deve corresponder ao Tribunal Máximo e ao Tribunal Constitucional. Por isso mesmo a entidade da transparência deve lá estar, e o problema que nós agora nos devíamos centrar é saber se esta política que temos caminhado no sentido da limitação salarial, que já falámos e não vamos falar outra vez, e deste nível de escrutínio elevado que o Gonçalo falou, têm sido positivas ou negativas para aquilo que é a captura do talento, a capacidade de convocação de talento e a capacidade de manutenção desse talento. E, curiosamente, não têm sido. Isto é, nós temos a percepção, é verdade que estes números têm que ser depois identificados com cautela e não há estudos suficientemente seguros para mim para dizer o que vou dizer, mas tenho a percepção de que o nível e a qualidade dos políticos que nós temos hoje é inferior ao nível e à qualidade dos políticos que nós tínhamos no passado. Isto é, que nós vamos de alguma maneira perdendo capacidade de captura de talento e muito mais capacidade de manutenção de talento. E estes cenários atuais dos miniciclos ainda afastarão mais depressa esse talento. O que, na minha opinião, deve nos levar a fazer uma revisão sobre os dois pontos essenciais. Um deles já falámos, que é a parte da remuneração, o outro temos que falar, que é a parte do escrutínio. Será que este escrutínio que nós temos a ter é o escrutínio adequado para a avaliação da capacidade e do comportamento do político? Ou será muito mais já na linha da política espetáculo, do vedetismo e da detecção pelo público em geral de uma coisa que, no fundo, deve ser ou não o cumprimento da lei? Isso leva-me a fazer uma reflexão séria, que se de facto a única ética exigível é a lei, então é o cumprimento da lei que deve ser verificado. E eu peço imensa desculpa, mas o cumprimento da lei não cabe nem aos órgãos de comunicação social, nem ao público em geral. Cabe, obviamente, a órgãos de justiça própria, sejam os tribunais, sejam a Procuradoria-Geral, que deve sim, ela própria, ter a capacidade de avaliar se as circunstâncias do desempenho da função são feitas ou não com o rigoroso cumprimento da lei. Nem a Procuradoria. Nem a Procuradoria só assume a posição. Depois os tribunais caberão à justiça, no sentido aos tribunais decidir. Mas isto é uma discussão profunda, porque vai contra a tendência
que nós temos vindo a verificar de que o conceito da transparência é um conceito absoluto, quando o que eu estou a olhar é a transparência como um conceito instrumental para conseguir os objetivos adequados, que é de convocação dos melhores talentos, honestos, naturalmente, e a manutenção e preservação desses talentos honestos ao serviço da causa pública. E isso leva a uma reflexão que merecia ser discutida seriamente entre os democratas, porque permite-me aqui a questão, quando nós juntamos aqui democratas com aqueles que têm tendência para modelos totalitários, podemos acabar pelo fit and proper inicial que os turcos e os russos têm para avaliar se a pessoa pode ou não pode desempenhar as funções. Ser candidato. Ser candidato. Isto, Gonçalo Moura Martins, de alguma maneira era favorável a que a questão da limitação de mandatos que hoje é aplicada nas câmaras municipais ou juntas de freguesia fosse estendida a outros cargos políticos, por exemplo, como deputados, como forma de alguma forma, obrigar a alguma renovação e que as pessoas não ficassem agarradas ao lugar? Sim. Há sempre o equilíbrio entre o que é o direito a ser eleito e ao interesse que essa eleição tenha limitações subjetivas, não é? Eu acho que, num princípio geral, não me choca, e se nós olharmos para a generalidade das constituições dos países democráticos, eles todos têm limitações temporais e em termos de mandatos à eleição, não é? Nós temos em alguns casos, noutros não. Há muitos países, mas normalmente é sempre mais no Poder Executivo. No Poder Executivo é que há fortes limitações temporais, porque normalmente quer no Judicial e quer principalmente no Legislativo não há limites, porque as perversidades da manutenção do tempo decorrem mais do exercício da função da ação política, ou seja, da função executiva, do que da função legislativa. Portanto, eu admito, do que eu conheço das várias constituições, há sempre maior preocupação no controle da função executiva do que da função legislativa. Portanto, eu acho que como a nossa Constituição está equilibrada. E isto tem a opinião, António Ramalho, sobre esta questão da limitação? A nossa está equilibrada, peço desculpa. Porquê? Porque o Governo não tem limitações de mandato, porque decorre do Parlamento, portanto da função legislativa, mas o Presidente da República já tem limitações de mandato. Mas um deputado não tem, pode lá estar os anos. É isso que eu estou a dizer, a função legislativa não tem. Eu, por princípio, gosto da renovação de mandatos, mas reconheço que ela é às vezes contraditória com esta minha lógica de que, quanto menos limitações, mais estamos a seguir a ética republicana. E, portanto, agora não me vou contrariar a mim próprio. Acho que o princípio da renovação de mandatos tem uma grande vantagem, que é obrigar a digamos assim, a um circuito de rejuvenescimento continuado. A verdade é que nós temos este sistema, de facto, em Portugal, com alguns desequilíbrios, porque nas câmaras municipais assim é, no Poder Legislativo não é, no Poder Judicial também não, e no poder do Presidente da República temos 2 mandatos, como é tradicional, aliás, na maior parte dos países democráticos, mas o que acontece basicamente é que eu soube a renovação de mandatos enquanto não vir as próprias empresas colocarem elas próprias no seu sistema a impossibilidade de preservar mandatos ad eterno, eu terei dificuldade em aceitar que a própria sociedade como um todo tenha que pôr isso no poder legislativo. Portanto, eu acho que isto tem a ver com o equilíbrio da sociedade como um todo, porque o princípio ético continua a ser o princípio dos princípios e não das exceções, e portanto não podemos alargar as exceções, e a não renovação do mandato é naturalmente uma exceção, sob o princípio que seja considerada uma limitação, digamos assim, claro, em relação a um exercício de uma função que, para todos os efeitos, não sofre das perversidades, como diz o Gonçalo, que sejam só por si justificativas dessa limitação. Era mais pelo rejuvenescimento, e o rejuvenescimento é difícil que se possa dizer que possa ser imposto perante estas dimensões éticas de que eu falei. Isto disse há um bocado que de alguma maneira tem a percepção de que estes políticos com profissão estão a escassear em detrimento de outros, mas isto há condições para que o partido que ganhar as próximas eleições legislativas possa contar com um número mais considerável de políticos com profissão? Não, eu a única coisa que acho é que Portugal é um país muito sui generis nisso, porque no centro da nossa decisão política tem partidos que representam 60% a 65%, 70%, chegaram a representar até 75% daquilo que é a legitimidade da
tolerância. E esses partidos têm o dever de fazer esta reflexão enquanto a podem fazer. Isto é, a reflexão de como é que se consegue assegurar, dentro de um contexto de transparência, dentro de um contexto de honestidade, dentro de um contexto de exercício da função da causa pública de uma forma muito clara, como é que mesmo assim, dessa maneira, se consegue assegurar a convocatória adequada de talento e a capacidade de o reter. Porque se trabalharmos democracia sem talento, pura e simplesmente estamos a condenar-nos a uma má democracia, uma má qualidade democrática. E condenar-nos a uma má qualidade democrática é o princípio do prejuízo que podemos ter sobre aquilo que é as virtudes do sistema democrático como prova de gestão da coisa pública. E esse é um ponto fundamental que eu acho que está na altura de refletir, porque nesta altura é que é a altura de refletir. Quando existem problemas, quando surgem situações, deve-se fazer uma reflexão séria como é que nós asseguramos que isso aconteça e como é que nós deixamos de ter esta ideia genérica de que o senhor foi contra a ética, que é uma coisa que é inaceitável que se diga de uma forma, digamos assim, leviana, de que isto representa qualquer coisa incompatível entre a vida privada e a vida política, que é uma coisa que eu não concebo. Isto é, há várias questões que a propósito de questões que aparentemente seriam dispensáveis, podem ser de novo refletidas do ponto de vista dos princípios. Mas eu acho que temos que voltar agora a discutir princípios, porque se discutimos realidades, tornamos-nos, digamos assim, muito oportunistas. Só uma nota final, que é um tema importante relativamente aos profissionais na política e não os profissionais da política. É preciso perceber que esse equilíbrio é fundamental. E se nós estamos a perder, e o António disse bem, que estamos a criar condições para trazer menos talento e menos capacidade para a vida pública, é um erro que o país vai pagar a prazo. Nós não podemos esquecer-nos que uma pessoa que tem uma vida para além da política é sempre mais independente. E é sempre mais autónoma do ponto de vista ideológico, é sempre mais autónoma do ponto de vista fora dos padrões e das limitações do que é o raciocínio político ou partidário. E isso é uma vantagem muito grande para quem está a fazer no topo da gestão da coisa pública. Mas isto, por exemplo, como é que isso se conjuga, querer ser político quando, por exemplo, estou aqui a recorrer ao barómetro da Fundação Francisco Manuel dos Santos em 2024, que diz que os portugueses acreditam que 2 em cada 3 políticos são corruptos. Isto é uma imagem que está muito degradada. É verdade, é um clichê. Porquê? Porque há uma sensação, porque os problemas avolumam-se, os problemas continuam e as pessoas e a sociedade vive sempre com problemas graves e as pessoas sempre tendem a entender que quem não resolve os seus problemas resolve os dela. E isso é que chamam-lhe a corrupção. Chamam-lhe corrupção, às vezes erradamente do ponto de vista jurídico ou conceptual. Mas eu claramente entendo que as pessoas, quando têm problemas, e há uma grande franja da população que ainda continua com problemas, problema da habitação, problema da precariedade laboral, etc., que sinta que quando não resolvem os seus problemas, estão lá para resolver os deles, e então há sempre esta percepção de que são todos corruptos. Sim, mas essa imagem não afasta esses tais políticos com profissão da política? Afasta seguramente, isso e o salário. E o critério de remuneração e aquilo que falámos, sim, e portanto eu saúdo imenso aqueles que têm a coragem de, apesar deste contexto altamente desanimador e desolador, queirem ir na mesma para a política. Mas acho que sim, acho que obviamente esse é um ponto que deve afastar muita gente da ação política. E eu gostava de saudar aqueles que, sendo profissionais da política, um dia possam refletir que condições é que podem criar para chamar mais pessoas à política e dessa maneira colocar, digamos assim, mais talento ao serviço da causa pública. E não os vejam como concorrentes. E não os vejam como concorrentes. E isso é, digamos assim, um momento que eu gostaria muito de ver, e acho que a oportunidade para o fazer tende a vir a desaparecer com o tempo, caso os partidos que são mais tolerantes, que trabalham mais no centro, que procuram mais, digamos assim, a sua vocação de poder, sejam absorvidos, digamos assim, por ideias mais próximas de semi-totalitarismos ou princípios de causas que são mais fáceis de trabalhar, mas muito mais difíceis para a preservação de talento a servir a causa pública. E esta partida de xadrez acaba empatada como sempre, e vamos às sugestões. Gonçalo Moura Martins quer recomendar uma série. É uma série que é muito atual pelo tema e até pelo desfecho. É o Dia Zero, que é uma série da Netflix
6 episódios, que um dos atrativos que tem é ser interpretada pelo Robert De Niro, que é um ator fantástico. A história, basicamente, eu não vou fazer nenhum spoiler para estragar, mas a ideia, basicamente, é um muito aclamado e querido e popular ex-presidente dos Estados Unidos, que é chamado, na sequência de um ciberataque brutal à sociedade norte-americana e às infraestruturas todas norte-americanas, é chamado para criar uma comissão para investigar quem está por trás desta conspiração terrível, etc. E ele instala-se num momento que é reproduzido nesta série, que é muito igual ao que estamos a viver. Eu acho, aliás, que a realidade é muito pior que a ficção, portanto, os argumentistas de Hollywood não tiveram a criatividade que a realidade nos está a demonstrar no dia-a-dia, em que há um discurso de ódio permanente, há um discurso divisionista, há um discurso fraturante, para justificar a tomada de medidas totalitárias, anticonstitucionais, penalizadoras constantes de uma das fações, portanto uma sociedade que está, enfim, a ficar tribalizada completamente, mas que, à boa maneira de Hollywood, acaba com o imperativo da verdade, mesmo contra a família, vão ver depois porque que eu estou a dizer isto, acaba com o imperativo não só da verdade e que a democracia tudo resolve, é sempre a solução. Infelizmente vamos ver se a realidade não nos dá uma ideia diferente, que a ficção lá não chega. Sem um final feliz, não é? Exato. E António Ramalho, quer sugerir um museu? Pois, um museu que entrou na moda, que é o Macam, que é ali na Junqueira, num palácio do século XVIII. Já lá foi ver, abriu há muito pouco tempo. Abriu há muito pouco tempo e vale imensa pena ver. E que é sobretudo muito interessante porque é um museu de arte contemporânea com alguma qualidade, mas sobretudo tem obras postas, mas obras postas enquadradas num hotel. Um hotel de 64 quartos e que vai procurar, através desse hotel, criar valor suficiente para a preservação das obras de arte. E, portanto, sendo uma coleção privada, é simultaneamente uma coleção que assume que quer ser rentável. E eu acho que nesta altura em que a sociedade civil tem que encontrar as soluções da divulgação da cultura, até porque, enfim, os orçamentos da cultura estão longe de ser os orçamentos que nós precisávamos para aquilo que é a preservação dos nossos valores, a verdade é que é uma ideia muito interessante assegurar que uma atividade comercial pode ser também criada com o marketing e a promoção de uma atividade cultural. A coleção é francamente boa, estão 200 peças à vista das 600 que a coleção do Armando Martins tem. Há peças melhores, há peças piores, mas está muito bem apresentado e eu não dormi lá, mas vi a coleção. Mas acredito que muitas pessoas venham a Lisboa e durmam ali no Palácio dos Condes da Ribeira Grande, antes Marquês de Niza, que foi recuperado e que também é uma obra, digamos assim, que vale a pena naqueles múltiplos palácios da Junqueira, muitos deles que estavam abandonados e que assim vão ser recuperados. Muito bem, e esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro.